Bora começar então, senão a gente pode extravasar nosso tempo. Pessoal, eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, na vida e também na Escola Coru. Vocês veem meus recados aí na nossa comunidade. Eu sou um dos mediadores aí da comunidade, administradores também, cuido das agendas aí, das talks, das lives, que tem feito um sucesso aí na nossa comunidade. Né, hoje temos mais uma, né, e eu já vou passar a voz aqui para a Priscila, ela que vai estar mediando. Pri, se apresenta aí para o pessoal, por gentileza. Obrigada, Muca. Pessoal, primeiro, muito obrigada aí, boa tarde. Eu sou Priscila aqui, uma das fundadoras da escola e hoje responsável também pela parte de operações e finanças. Fiz minha carreira, como grande parte de vocês, né, na área de recursos humanos aí nos últimos 15 anos. E o objetivo hoje é a gente trazer à tona um tema que vocês sugeriram, né, na comunidade de remuneração. Então, o Fernando vai estar com a gente para falar um pouco mais sobre isso. E antes, queria só relembrar para quem já conhece, mas para quem não conhece também ter a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a Coru, que a gente hoje se posiciona, né, como uma universidade as a service. A gente tem um trabalho muito voltado para a formação em diversas torres de conhecimento, onde a gente consegue atuar em diversas áreas, que eu acho que é o nosso grande diferencial. Temos diversos clientes grandes. Alguns de vocês podem estar, inclusive, aqui nessa foto, né, em que a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos, sempre com muita flexibilidade, um trabalho extremamente inovador, trazendo conteúdos de ponta e muito customizado à demanda do nosso cliente, com conhecimentos tanto de hard quanto soft skills, que hoje é mais difícil a gente encontrar, por isso esse posicionamento como universidade corporativa que você pode contratar e modular. Então, hoje, nossos grandes pilares, a tecnologia, growth e a taxa de gente, performance, mas tem uma grande gama aí de clientes nos buscando para falar de indústria, outros temas de operações, que também é o nosso core, para a nossa formação dos nossos sócios aqui. Então, a gente está aqui de inteira disposição para compartilhar esse conhecimento também com vocês. E aproveitando também, para este grupo aqui em especial, né, a gente está com uma nova turma do nosso curso de aceleração de RH, então já é uma segunda turma, e a gente está super feliz de fazer o lançamento e compartilhar com vocês nesse momento, né? Então, a gente está aproveitando todos os aprendizados do último curso e lançando esse curso que é voltado para a média liderança de RH, com conhecimento extremamente generalista, que eu acho que é um grande diferencial, além da gente trabalhar de uma forma muito na prática, trazendo profissionais de mercado com uma incrível experiência e ter essa rede de tanto de conhecimento, de network, de trocas e um trabalho de mentoria que hoje a gente vê ainda pouco no mercado, que eu acho que é um grande diferencial. Então, a gente traz essa visão 360 do RH, olhando para todos esses subsistemas com muita prática, né, com muita vivência, e quem apresenta, nossos professores, né, que lecionam, é com experiência, né. Então, a gente tem diversos nomes aqui, né, a gente não está vendo aqui alguns profissionais que trabalham com a gente dentro desse conteúdo, e são 23 encontros, 3 encontros apenas presenciais em São Paulo, todos os outros encontros são feitos de forma remota, na parte da noite, né, online, nas terças-feiras, das 7 às 21 horas. Então, quem tiver interesse, quem tiver pessoas também que tenham interesse para compartilhar, aqui já tem mais algumas informações aqui no QR Code, fica à vontade para visitar, e também se tiverem dúvidas, o time nosso está aqui para poder esclarecer também, tá? Bora lá, falar um pouco de remuneração. Fernando, eu queria que você se apresentasse, e aí a gente segue explorando um pouco os temas que o time trouxe aqui no nosso Papo de Gente. Legal, legal. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Muca. Prazer a todos. Muito legal estar aqui com vocês. Fiquei bastante feliz quando recebi o convite. Meu nome é Fernando Furtado, né? Algumas pessoas me chamam apenas de Furtado para ficar um pouco mais fácil de lembrar, né? Mas fiquem à vontade. Fiz uma carreira bem mista, né? De remuneração, mas do ponto de vista, já trabalhei tanto do lado da mesa em RH corporativo, quanto em algumas consultorias bastante renomadas aí de mercado, como Mercer. Recentemente estava na Korn Ferry, já passei por boutiques. Do lado empresarial, já trabalhei no Iguatemi, na Boa Vista Serviços, que agora foi adquirida pela Equifax, Duratex, que agora é Dexco, Mosaic Fertilizantes e algumas outras. Gosto de falar disso porque minha carreira inteira foi em remuneração, né? São 15 anos de carreira,
Caí por acaso na área, não conhecia, eu queria trabalhar com recursos humanos, qualquer área servia como estágio, passei num processo seletivo, era em remuneração e quando encontrei, eu falei, nossa, me encontrei, porque é uma área que envolve tanto a parte de números, né, que é cálculo, tem bastante cálculo, quanto também a parte de comportamento humano, guiar, e essa é a minha verdadeira paixão. Quando me falam, Fernando, você é bastante técnico, você é um especialista de remuneração, é de finanças, é de estratégia de negócios, é o quê? Eu falo, sou especialista de comportamentos humanos. Então, como direciona as pessoas, né, como comunica a mensagem da organização por meio de incentivos. E aí, sejam financeiros, sejam não financeiros, acho que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui. Então é isso. Minha última experiência, ela foi até sexta-feira, então é uma coincidência, porque hoje estou tecnicamente de férias, iniciando uma nova fase, né, da minha carreira, mas estava na Korn Ferry, né, eu era o diretor ali que cuidava da área de remuneração de executivos e remuneração variável. Então, sempre que envolvia desenho de incentivos de curto prazo, de vendas, longo prazo para executivos, né? Costuma ser só para executivos, mas tem empresas que estendem um pouquinho mais. E também quando era o quanto eu pago para os meus executivos, como que eu entrego esse dinheiro, propostas salariais, enfim, tudo que permeava assim, o que não era metodologia mais de cargos e salários, etc., eu acabava vindo para mim, para minha área, para tocarmos juntos aos clientes. E aí, clientes, vocês podem imaginar de diversos portes, desde startups até as maiores empresas do Brasil, né? A gente acabava atendendo. E agora vou entrar numa fase um pouco mais autônoma, né? Vou continuar prestando consultoria para algumas empresas, mas o meu propósito de carreira sempre foi mover o mercado, melhorar o posicionamento das áreas de remuneração frente às suas organizações, melhorar o discurso das áreas com os acionistas, etc. Então agora eu vou realmente investir nisso, investir em formular cursos para o mercado, prestar essa consultoria com uma pegada mais tecnológica, utilizando, quem sabe, inteligência artificial para direcionar essas organizações e melhorar, tentar aí fazer minha contribuição para o mercado. E no mais, né, casado, 35 anos, uma filha de 6 meses, estou completamente apaixonado. Aí essa da parte pessoal, né? E tem uma empresa, também sou sócio de uma empresa de squash, né? A gente dá aulas e aluga quadras de squash e de pickleball, são dois esportes ali primos do tênis. Então, se tiverem, será um prazer aí convidá-los para bater uma bola na Marino Squash. Ah, muito legal. Obrigada, Fernanda, por compartilhar um pouco da trajetória. E aí vamos um pouquinho aqui para as perguntas que a gente preparou para o momento de hoje, né? Como você trabalhou aqui em diversas empresas, né, ajudando a implementar diversos tipos de modelos de remuneração, você consegue perceber algum padrão no que as empresas estão buscando? Existe padrões de remuneração em que o mercado está buscando hoje ou não? Ah, legal. Uma ótima pergunta, porque existem, né? Existem. Acho que qualquer empresa, vamos partir do mais básico e depois indo para os planos mais sofisticados, que acabam sendo geralmente para uma parte da população. Quando a gente fala de remuneração, inicialmente eu tenho que falar assim, o quanto eu quero pagar e como eu quero pagar. Então, primeiro, a empresa ela define quais componentes, quais vão ser as ferramentas que ela terá dentro da organização. Então, primeiro, é o clássico salário base, ele é um dos componentes. Depois nós temos os incentivos de curto prazo, e aí é importante falar, mas esse é o bônus anual, é a PLR, etc. O incentivo de curto prazo, ele engloba uma série de modalidades de remuneração, mas em termos práticos ele é a remuneração variável, que é paga dentro de até um ano. Então tudo que é até um ano no mundo de remuneração, ele é considerado curto prazo. Tá? Então, incentivo de vendas mensal, é incentivo de curto prazo. Um PLR anual, é curto prazo. Um programa de inovação que quando a pessoa tem, eu pago dentro do ano e reconheço. É um incentivo de curto prazo. Tá? Quando passa de um ano, né? Então, assim, olha, eu vou te entregar uma remuneração daqui 2 anos se você ficar na empresa, atingir essas metas e tal. Tudo que é acima de um ano entra numa categoria que ela é chamada de incentivos de longo prazo.
Então não existe o médio prazo em remuneração. Ou é curto ou é longo, ou é até 1 ano, ou menos, ou acima de 1 ano. E já nesses planos, são planos que, na maioria das empresas, ele é concedido mais para um grupo restrito de executivos, né? E esses executivos recebem remunerações baseadas em ações ou no preço da ação, pode ser em dinheiro também, e ele acaba buscando. Então, quando nós falamos padrões, né? O primeiro padrão que toda empresa busca deixa eu organizar a parte do salário básico. Porque o salário base, ele é o que a pessoa recebe, é o que tem maior liquidez, né? As pessoas recebem mensalmente, e ele é o custo fixo da organização. Então, se eu falar estrategicamente, ali eu estou mexendo na minha margem, né? Do meu produto, diretamente nela. Porque o custo de folha de pagamento, em qualquer tipo de empresa, praticamente, hoje em dia, ela está entre os top 3 maiores custos da organização. Então, é super importante ter uma gestão próxima sobre isso. E aí, para montar uma tabela salarial, existem algumas formas, né? Porque assim, vamos lá, uma empresa de 20 mil funcionários. Poxa, eu vou ter que ter 20 mil faixas salariais, 20 mil cargos diferentes? Aí não necessariamente. Então, existem algumas técnicas que ela é para agrupar cargos que deveriam pelo menos receber, na visão da empresa, remunerações parecidas. Então, aí, agrupando esses cargos, cada grupo, geralmente, as empresas chamam de grade, né? São os grades salariais, e aí cada grade eu tenho uma faixa salarial, né? Então, um conjunto dessas faixas chama tabela salarial, é ali que eu vou gerir. E nesse ponto de vista, esse é um padrão de mercado, né? Que é bastante utilizado, que é o famoso 80-120. Então, digamos que eu quero pagar 10 mil reais para uma posição. Eu vi que no mercado pagam 10 mil reais para aquela posição. Então, eu crio uma faixa salarial de 8 até 12 mil, que é 80% a 120, e eu vou gerenciar a carreira da pessoa dentro daquela faixa, porque eu sei que eu não vou me distanciar do mercado desta maneira. Então, esse é o primeiro padrão, inclusive, que as empresas acabam buscando para assim, quero criar uma estrutura de remuneração. É isso. Simplificar uma estrutura de cargos nesses agrupamentos e criar uma base para eu conseguir remunerar essas pessoas. Claro que eu posso ter gente abaixo da faixa, posso ter gente acima da faixa, mas aí é uma administração individual. Aquele indivíduo vai ser uma exceção à minha política e eu vou administrá-lo aquele por qualquer que seja o motivo. Mas eu tenho que ter uma justificativa, geralmente, para eu aceitar como organização fazer aquela administração de uma maneira diferenciada. Um segundo ponto, que é um padrão das empresas, é buscar um bom plano de incentivo de curto prazo para todos, né? Que é geralmente uma política de PLR ou um bônus anual. Em empresas mais aceleradas, estão em crescimento, às vezes esse bônus ele é semestral, né? Pago via PLR, que ele envolve mais eu alinhar os meus resultados à remuneração. Então, eu vou recompensar aqueles resultados da empresa via remuneração. Então, nesse tipo de plano, existem algumas modalidades também, mas ele geralmente é um bônus de curto prazo. Então, eu tenho um salário, se a gente atingir a meta de lucro da organização, mais alguns indicadores, às vezes receita, às vezes performance individual, às vezes volume de vendas, novos contratos fechados, etc., eu vou pagar aquele um salário. Se for abaixo, eu posso pagar até meio salário, e se for muito bom o resultado, eu pago 1,5, 2 salários, aquela variável ele aumenta. Então, esse é um segundo padrão que as empresas, a maioria das empresas já tem no mercado, né? Então, mais de 90% do mercado tem esse tipo de remuneração, e ele é saudável, né? Porque a gente sempre fala que remuneração ele é um mecanismo de comunicação da organização de quais são os principais indicadores que ela quer atingir e quanto que são esses indicadores, né? Então, eles são bastante utilizados para isso. Então, e aí o pacote de benefícios, que ele também é para subsidiar a saúde, alimentação, às vezes educação dos profissionais e muitas vezes até do seu ciclo familiar, né? Esse acaba variando muito de empresa para empresa, mas a gente vê que no mercado os benefícios são super bem vistos, obviamente, né? Isso é de conhecimento de todo mundo, mas a gente vê que quanto menor o nível da posição, mais valor eles dão para o benefício, porque a gente vê que na composição do pacote de remuneração,
ele tem uma maior representatividade do custo da organização em benefícios para a base. Para os executivos, poxa, benefício é legal, etc., mas não é o que vai direcionar ele a tomar uma decisão se vai ou não para tal empresa. Né? Se vai ou não para tal empresa já é mais uma questão do salário, né? Um crescimento de remuneração mesmo direta, que a gente chama, que é em dinheiro. Então, esses são os principais padrões que as empresas buscam, né? Em termos de tabela salarial, um bom plano de curto prazo, um bom plano de pacote de benefícios competitivo. Né? E aí ela mira um mercado, né, se posiciona onde eu quero me posicionar, com quem eu quero me comparar, e nesse grupo de comparação, aonde eu vou competir. Vou ser mais agressivo, mais conservador, etc. Dada essa definição, ela desdobra esses componentes de remuneração. E, além disso, tem os incentivos de vendas, que geralmente é para a área comercial, para incentivar a venda, para reconhecer, né? Aí, às vezes, isso é praticamente todo o salário, todo o ganho da pessoa está em cima desse variável. Tem negócios e setores, que é uma pequena parte, né? Tem a questão do incentivo de longo prazo, que costuma ser mais para executivos, que é para garantir o alinhamento do dono da empresa com os executivos que estão trabalhando. E assim vai abrindo algum leque aí de opções, né, de planos de remuneração que vão sendo estendidos e aplicados conforme as organizações. Certo. Mas acho que é isso, assim, de uma forma geral. Com certeza, não, excelente. Eu acho que o ponto que você trouxe aqui, que de uma forma bem simples, né, é importante a gente estar com a estratégia da empresa muito alinhada com a estratégia de remuneração, para que a gente consiga comunicar a cultura que você quer ter na empresa, qual que é o seu, como que você quer compor essa remuneração, reflete como você acredita nos resultados, como que você alinha as pessoas, incentiva que as pessoas estejam engajadas com a empresa também. Então, os famosos ICPs e LPs, né, que é a sopa de letrinhas que às vezes a gente se esbarra na área de gente, é o incentivo de curto prazo e o incentivo aqui de longo prazo. E um ponto que você trouxe aqui que acho que é relevante, né, é que não existe padrões, mas cada um pode ter uma estratégia de composição dessa remuneração, né? E você vê hoje alguma tendência de mercado específica, assim, ou é muito segmento, ramo, vem atuando de formas diferentes? Porque no passado, né, a gente tinha ali muito olhar no fixo, né, para as pessoas, com pacote de benefício, e aos poucos eu vejo até assim com a chegada das startups, né, com outros modelos de remuneração, a gente vendo a remuneração fixa um pouco menor, as pessoas atuando no ILP, né, que no sentido de longo prazo, para níveis mais baixos, não só na alta liderança, essa questão de ações, de outros tipos de incentivos de remuneração. Tem alguma tendência que você está vendo no mercado de uma forma geral ou em alguns segmentos? Sim, essa é uma ótima pergunta também, porque, assim, esta composição da remuneração, geralmente, dentro da organização, ela varia de acordo com o nível, né? Então, geralmente, quanto maior o nível da posição, mais foco no longo prazo, na remuneração variável, porque são os profissionais que vão tomar aquela decisão que, às vezes, muda o rumo da empresa, vão ao último aprovador. E quanto menor a remuneração, costuma ser mais salário base, quanto menor o nível, costuma ser mais salário base e benefícios, porque as pessoas precisam daquilo lá mês a mês, porque estão utilizando aquele dinheiro para sobreviver. Né? Eu gosto sempre de olhar, quando eu falo em remuneração, gente, não pensem só no benefício da empresa, pensem para que a pessoa utiliza aquele dinheiro, né? O que a pessoa faz com o salário base, o que ela faz quando cai o bônus, o que ela faz quando cai o incentivo de longo prazo. São coisas diferentes. Então, se eu não estiver pecando em algum deles, o que vai acontecer na vida e na família da pessoa? Porque é isso que vai colocar pressão nela para tomar uma decisão ou outra, de seguir na organização, ir para outra e tal. Mas, em termos de setor e de estágio de negócio, como você muito bem comentou, Priscila, a gente vê uma mudança, né, que ela não é tão óbvia assim no pacote de remuneração. Sim. Olhando aquela curva empresarial, né? A empresa ela é uma startup quando ela está começando, ela começa a crescer de uma forma acelerada, né? Já deixou de ser uma nova empresa, começou a crescer uma scale-up, depois ela chega numa curva de maturidade e eventualmente ela vai passar por um turnaround, né? Que é uma queda de resultados. Opa, agora eu tenho que me recuperar. Esses 4 momentos, eles têm impacto direto na remuneração. Então, a leitura e o entendimento do momento que a empresa está passando é super relevante. Vamos começar pela startup.
a gente vê as startups bonificando bastante em ações, etc. A gente fala, poxa, é porque a startup é inovadora? É porque ela quer que todo mundo tenha senso de dono, etc. e tal? Essa é a parte romântica, bonita do livro, né, que a gente fala. Mas tem um motivo financeiro para aquilo. Porque se eu sou uma startup, eu preciso do quê? Eu preciso de dinheiro na minha mão para investir em inovação, tecnologia, compra de produtos para eu conseguir vender mais e crescer de uma forma mais rápida. Então, o controle de custo, quanto mais para frente eu conseguir jogar os pagamentos de remuneração, melhor para mim como organização. Então, o que a gente fala? O caixa da empresa é um indicador financeiro muito relevante. Ela sempre precisa estar positiva. Porque se ela não conseguir comprar alguma coisa, às vezes ela não cresce. Ela tem todo esse mundo para crescer, esse mar aberto para crescer. Esse tipo de empresa, ela acaba dando, ela faz o quê? Ao mesmo tempo, eu preciso contratar o funcionário daquela indústria que está super madura, que já é gigante, etc. É porque a pessoa já recebe um salário base maior. Então, como que eu fecho essa conta? Como que eu atraio esse tipo de profissional? Geralmente, eu contrato com o propósito da empresa, com o projeto daquela organização e vislumbro. Se nós chegarmos aonde a empresa tem esse potencial todo, fazemos essa startup virar mesmo, né, um grande negócio, este é o seu grande ganho de remuneração, o potencial que você tem, que são os incentivos de longo prazo. Então, é como se eu falo assim, olha, hoje eu estou te dando 10 mil reais, né, só que eu não vou te pagar agora. Eu vou te pagar daqui 5 anos. Só que daqui 5 anos, eu vou ajustar esses 10 mil reais pelo quanto a empresa crescer. Então, se ela quintuplicar de tamanho, daqui 5 anos, esses 10 mil viram 50. Só que, geralmente, esses 10 mil, eles são indexados ao preço da ação. E uma startup, gente, um contrato, às vezes, que fecha, ela triplica de tamanho. Outro contrato, ela vai 6 vezes, 10 vezes, e assim por diante. Então, a pessoa que entra naquela organização, ela fala, eu vou abrir mão de um salário maior, de um pacote de benefícios e de uma estabilidade numa organização que eu sei que não pode sumir do nada. E vou para uma startup porque eu acredito no projeto. Então, olha como ela vai motivada de uma maneira diferente nesse caso. Né? Ela fala, eu vou ajudar a fazer esse negócio acontecer, porque se der certo, eu vou ganhar muito dinheiro via incentivos de longo prazo. E a empresa, enquanto isso, está contratando aquele recurso, pagando um salário menor, né? E todo o dinheiro que sobra, ela investe em crescimento, 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 para pagar lá na frente quando ela estiver numa situação financeira melhor, com uma margem, gerado mais lucro e tudo mais. Então, esse é um modelo muito utilizado por startups e bastante recomendado. Tem até um exemplo da massagista do Google que ficou milionária. Né? Sim, ela que foi uma pessoa que começou a fazer massagem, gostou e falou, tem uma empresa ali de internet que falou que quer aplicar massagem nos funcionários, então eu vou lá e vou fazer, só que eles não conseguem me pagar em dinheiro, eu vou pegar ali uma tal de participação de ações, um pouco do preço da ação. Passaram-se os anos, o Google virou o que virou, ela falou, eu tenho um plano desse, né? Depois de vários anos, quando ela viu, era milhões e milhões de reais, a massagista estava milionária. Então, esse é o grande incentivo, né, desse tipo de pacote. Quando a empresa começa a crescer, então assim, já não sou uma startup, já tenho uma certa marca no mercado, já estou estabelecido, eu sei que se der uma grande dor de barriga, uma crise, eu consigo resistir a algumas crises, mas eu ainda estou numa taxa de crescimento alta, eu consigo crescer 50%, 60% ao ano, eu já vou para uma scale-up, né? Então já tenho uma certa estrutura. Na scale-up, o que acontece com o pacote de remuneração geralmente? Eu já tenho um lucro esperado, né? Eu já tenho um custo que eu consigo organizar, então eu já sei o quanto eu quero crescer, eu já estou no mercado, já consigo estabelecer metas para a minha organização. Startup é muito difícil fazer meta, né? Porque eu só faço um gol, aquele gol pode me quintuplicar, pode ser duplicar a empresa, não sei, né? Numa scale-up você já consegue ter essa previsibilidade. Então, o que acontece? O pacote de remuneração ele já começa a ficar um pouco mais equilibrado. Eu já consigo comportar um salário base um pouquinho maior, então queimar um pouquinho da minha margem para dar essa segurança para as pessoas, né, ser uma empresa atrativa ao mesmo tempo. Já consigo colocar um incentivo de curto prazo, que seria um bônus anual. Por quê? Porque eu consigo estabelecer meta.
Antes eu não conseguia, então agora eu consigo. Então, eu já coloco o incentivo de curto prazo mais relevante, e o incentivo de longo prazo, ele ainda também é bastante relevante. Só que ao invés de eu falar, olha, eu vou crescer o preço da minha ação, eu já falo assim, olha, vamos nos preparar para ser adquiridos por uma empresa, para passar por uma rodada de investimento, né? Para ganhar um novo sócio, às vezes para abrir capital, né, para lançar na bolsa. Então, os incentivos de longo prazo já começam a colocar metas para esse tipo de transação societária também, né? Então, o pacote ele já acaba ficando um pouco mais equilibrado entre esses três principais fatores. O pacote de benefícios sempre vai em paralelo, é difícil alinhar alguma coisa com a estratégia da empresa. Só se a empresa quiser realmente fazer, eu quero ser diferenciado em benefícios, trazer alegria para meus funcionários, etc., aí ela acaba sendo bastante criativa, né? Sim. E a empresa, quando está madura, o que acontece? Se eu sou uma empresa, já sou líder de mercado, ou então, assim, já cresci tudo, o que eu vou crescer vai ser taxa assim, de 5% ao ano, 10% no máximo, se tudo der certo, aí geralmente essa empresa ela já sabe até quanto vai gerar, quanto vai sobrar de lucro no final, é muito mais previsível, né? Então ela consegue também oferecer um salário base maior, porque aqui não tem mais projeto de vida, vamos fazer um negócio diferente, revolucionar. A gente já revolucionou, já estamos maduros, já estamos estabelecidos. Então eu vou dar um salário base legal para a pessoa trabalhar, receber no mês a mês ali e conseguir trabalhar mais com aquele dinheiro, que é o grande atrativo das pessoas no pacote de remuneração. A gente fala, pô, variável é legal, etc. Tal, mas salário base, várias pesquisas dizem, é o que mais atrai, é o que mais mexe com a pessoa. Às vezes ela só coloca na conta o salário base, até esquece do resto. Erroneamente, mas é um costume. O curto prazo, ele ainda é relevante, porque mesmo, apesar de eu não ter tanto potencial de crescimento, às vezes bater a meta e manter naquele nível, ou crescer mesmo que timidamente, é tão desafiador quanto triplicar de tamanho quando eu estava no início, né? Porque o mercado é muito competitivo. E o longo prazo também, aí ele não costuma ser tão grande assim. Tem empresas que pagam, né, gente? Estou falando aqui de planos metodológicos, na teoria deveria ser de outra forma. Mas ele já acaba sendo um pouquinho menos valorizado, porque a empresa também não valoriza, assim, não consegue crescer tanto em termos de valorização patrimonial, a não ser que seja comprada, né, que passe por um processo assim, de fusão com uma outra grande empresa, aí o cenário já acaba sendo um pouco mais possível. Pessoal, só para falar aqui, é que aqui está começando a ficar escuro porque acabou a luz, né? Eu estou via celular, não sei se deu para perceber, mas se ficar muito escura a minha tela, vocês me avisem que eu mudo de local aqui. Não, mas por enquanto tá tranquilo. E por fim, tem o turnaround da empresa, né? Que assim, nossa, deu uma baita dor de barriga, veio um concorrente muito forte, a gente começou a vender bem menos do que estamos perdendo o mercado, etc., e queremos recuperar. Nesse modelo, o que a gente costuma fazer? A gente coloca mais poder no variável de curto prazo. Porque o variável de curto prazo é o que geralmente está ligado à receita, ao lucro da organização e etc. Então eu coloco aquela meta para a gente retomar o resultado e pago rápido para a pessoa. Eu pago dentro de 1 ano. Mas eu só pago se a gente atingir aquele resultado. Por isso que não é em salário, né? Porque ele, independente do resultado eu vou pagar, e por isso que não é longo prazo, porque o longo prazo às vezes demora muito para a pessoa ver aquilo. E quando a empresa ela passa por essa barrigadinha para baixo, o clima de desconfiança dos próprios funcionários, ele aumenta. Então você fala assim, vou te dar lá no longo prazo daqui 3 anos, ele fala, vixe, mas no andar da carruagem que a gente está, eu acho que eu não vou receber aquilo depois de tanto tempo. Então por isso que o curto prazo ele acaba ganhando uma representatividade maior, tirando até mesmo do salário base. Ah, Fernando, mas não pode diminuir o salário base das pessoas, como é que faz? Aí são os layoffs que a gente vê. Infelizmente acontece, a empresa está em crise, ela olha lá quem está com o maior salário, ela fala, esse aqui é o meu maior custo fixo. Então ela acaba às vezes desligando, avaliando a performance, obviamente, o impacto de perder aquela pessoa, mas ela faz esse tipo de virada por conta disso muitas vezes, né? Sim. Então, esses são os modelos, assim, em termos de mix de remuneração, né? Como eu vou distribuir aquele pote de dinheiro que eu vou que é a remuneração total dos meus profissionais, ela varia tanto de acordo com o nível, né? Como eu disse anteriormente, quanto esse próprio estágio. E claro que tem setores também que remuneram de
por questões históricas, né, que sempre foi assim, de uma maneira diferente. Então a gente vê, os grandes bancos, né, tem um variável absurdo. A gente sempre ouve falar sobre isso. Só que eu vou falar, tá? Banco, o fixo também é ótimo, é acima do mercado. Então só ganha tanto o fixo quanto um baita variável. É que o modelo lá é uma fatia do resultado. Então, acabam tendo alguns setores que têm a sua própria característica. Mas, em linhas gerais, a maioria das empresas, elas trabalham faz muito mais sentido ela trabalhar pelo estágio de negócio, né? E também olhar o setor de uma forma, assim, paralela. Não, excelente. Indo nessa linha de diferenciação, né, a gente recebeu alguns questionamentos aqui do pessoal sobre como que eu diferencio pessoas de alta performance com elementos de remuneração, né? Então, que vai além do padrão, né? Então, eu tenho regras para os cargos, regras para o curto e longo prazo. O que a gente pode usar de elementos de remuneração para esses planos de retenção ou de destaque, de reconhecimento para essas pessoas imperdíveis, de alta performance, que a gente normalmente é bem desafiado na área de RH? Boa, muito legal. Existem, a parte de reconhecimento, a gente fala assim, esse é o reconhecimento da empresa. E a política de reconhecimento, ela permeia praticamente todos os componentes de remuneração. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre eles um pouco. Na questão do salário base, tem muitas empresas que elas acabam, elas colocam na sua política uma limite de aumento salarial, que é o famoso mérito, né? Não quando a pessoa muda de júnior para pleno, que é a promoção. Quando ela continua no mesmo cargo e só recebe um aumento salarial. O limite é de acordo com a performance dela. Então, isso já abre que eu tenho mais elástico para reconhecer na remuneração mensal aquela pessoa de alta performance, né? Tem empresas que falam, eu vou administrar acima dos 120%, mas para eu administrar a pessoa lá, ela tem que ser consistentemente acima da performance. Então, ela casa esse tipo, a grande maioria das exceções positivas, né, da tabela salarial, acaba sendo por este meio. Mas o principal fator são os incentivos de curto prazo, né, que a gente vê. Porque a pessoa, ela geralmente tem a avaliação de performance da organização. Essa avaliação, na maioria das empresas, ela é anual, porque o ciclo financeiro da empresa também, né, de janeiro a dezembro, ou qualquer que seja o mês, né, do ano fiscal, ele acaba coincidindo. E tem uma parcela nesse incentivo de curto prazo que ela é destinada para o resultado da empresa. Às vezes, em algumas empresas, tem um resultado que ele é o da área. Então, se eu trabalho no recursos humanos, a RH vai ter algumas metas e eu, como integrante da equipe, vou, junto com toda a equipe, lutar por aquelas metas. E tem uma parcela que ela é individual, né? Para vocês terem uma noção de práticas de mercado, né? Para analistas das empresas, a parte individual, que pode ser tanto desempenho quanto uma avaliação de competências, né, o potencial da pessoa, etc., ela costuma ser 40% a 50% do total de bônus que ela vai receber. Esse é um dado de mercado. E para um executivo, isso vai diminuindo, né, porque como ele toma as decisões para a empresa, vai refletir no resultado da empresa, então vou colocar um peso maior no resultado da empresa. Isso às vezes costuma ser 10%, 20% apenas, essa meritocracia que dá para fazer. E também tem os famosos pacotes de retenção, que nesses últimos 2, 3 anos, gente, o que veio de demanda e de pedido, que eu acabei desenhando o pacote de retenção, não está escrito. Antes não era tão utilizado, mas acho que depois da pandemia, tanta gente girou, etc., que todo mundo ficou com medo de perder os bons talentos, então cresceu muito, né, esse tipo de incentivo. E ele geralmente, ele tem ali um período de 2 a 3 anos para o meu funcionário ficar, e na maioria dos casos ele é só atrelado à permanência. Então, olha, fica aqui que daqui 2 anos eu te pago tantos reais. Ou então, toma tantos reais que fique 2 anos. Se você sair, você vai ter que me devolver esse dinheiro. Né? E tem algumas empresas para executivos também colocam uma pimentinha ali com algum fator de resultados. Então, ó, você fica na empresa e se você me entregar tantos resultados, esses X salários que eu estou te dando viram 2X, mas se for abaixo também eu vou te dar meio X apenas. Né? Então, esses são os principais componentes para reconhecer as pessoas.
Mas a gente sempre fala, tem a diferença de remuneração e de recompensa. Sim. Remuneração é salário, curto prazo, longo prazo, benefícios. Agora, a recompensa é tudo que faz a pessoa querer trabalhar, ficar na empresa, ir trabalhar naquela organização. Então entra a liderança, entra a cultura da organização, a marca, né, a marca do currículo tem que estar no pacote de recompensa. Tem uma marca boa, forte de mercado, né, reconhecida como que atrai bons profissionais, então isso também acaba sendo levado em conta. As oportunidades de desenvolvimento que a pessoa tem, que eu dou para ela, crescimento, carreira e etc. E tudo isso é super importante para essa questão de reconhecimento, né? Principalmente a carreira. Se eu posso acelerar a carreira da pessoa, dar novas oportunidades, dar oportunidades ela trabalhar em outras áreas. Então, eu diria que essa parte de reconhecimento, remuneração é secundária, tá? Para atração e retenção, remuneração eu acho que tem um papel mais forte, mais representativo do que durante a jornada da pessoa ali, que é o reconhecimento que ela recebe. Porque às vezes a empresa pagar uma pós-graduação que tem a ver com o trabalho, para a pessoa assumir uma posição maior, ela enxergar isso com esse link, né? Vou fazer a pós-graduação, vou me certificar, vou virar uma liderança, vou fazer novos projetos de acordo com todo esse conhecimento, às vezes vale mais do que 5%, 10% de aumento no salário. Que a pessoa, no início, é ótimo nos primeiros meses. Mas, gente, passou 6 meses, ela acostumou com aquele novo patamar de vida, ela nem lembra como ela conseguia viver com 10% a menos. Então, assim... Esse ponto é perfeito, perfeito. Assim, desculpa até te interromper, porque assim, é perfeito, né? E muitas vezes é isso que a demanda vem sempre para remuneração. Né? Então, assim, temos que fazer um plano de retenção. Mas antes, deixa de olhar tudo que poderia ser feito de reconhecimento e que é muito mais tangível do que o próprio pacote de que 2, 3 anos você vai ter direito em dinheiro ou não, né? Então, ter uma política bem estabelecida de reconhecimento, uma transparência, uma clareza, que muitas vezes a decisão de saída do profissional de alta performance é por falta de informação, muitas vezes, falta de visibilidade da carreira dele, que tem que estar, claro, a remuneração tem que acompanhar. Mas muitas vezes ele quer esse reconhecimento, esse incentivo, esse estudo, essa visibilidade, essa conversa, e que muitas vezes eu já vivenciei, assim, que pacotes extremamente agressivos de retenção que não segurou ninguém, né? Passou um ano ali daquela promessa, o dinheiro não caiu na conta porque era 3 anos, ele vai para outro lugar que paga um hiring até maior do que esse possível signing, né? Então, um excelente ponto, assim, só compartilhando um pouco da experiência, porque vale esse dever de casa da gente olhar também para o meio do caminho, né? Depois de ter uma boa política de remuneração, você também olhar para essa política de reconhecimento e tornar isso transparente, que é a melhor forma de retenção, e esses pacotes têm que vir para compor, eles não podem vir sozinhos, né? Então, ele vem compor esse pacote. Perfeito, perfeito. Eu sempre comento com as empresas, deixa eu ver aqui para fora que fica melhor a luz. Eu sempre comento para as empresas que a questão de um plano de retenção não é que assim, a pessoa vai ficar super feliz por ter recebido, agradecida, e ela não vai mais procurar mercado, ouvir LinkedIn, etc. Gente, retenção, você está aumentando o valor do passe daquela pessoa. Isso. Então, se eu tenho 50 mil reais para receber se eu ficar daqui 2 anos, quando vier alguém me contratar, a pessoa vai falar assim, olha, eu estou te dando um aumento salarial. Eu falo, poxa, mas eu tenho 50 mil aqui, que se eu ficar falta um aninho para eu receber. Aí, às vezes, a empresa que está contratando, ela cobre aqueles 50, já paga, que é o famoso hiring bônus que você comentou, Priscila, ou então ela não consegue contratar. Né? Então, essa parte de retenção ela tem que ser bem calibrada para que esse passe faça sentido, mais do que a pessoa eventualmente ficar grata, olha como me reconhecem, vou ficar aqui. Claro que isso também pode ter efeito. Mas, em termos práticos, é o passe. Sozinho, né? Porque não funciona. Hoje em dia, com LinkedIn, é todo mundo acionando ali, olha o currículo, já faz a conversa e etc. Né? Então, a coisa ficou um pouco mais dinâmica do que antigamente. Perfeito. E até a Verônica trouxe aqui no chat um ponto que eu acho que fala muito do que a gente está trazendo aqui.
dessa competitividade que agora a gente saiu das cidades, do estado, do Brasil, e a gente está concorrendo os candidatos pelo mundo inteiro, né? Eu acho que a pandemia potencializou isso em algumas áreas ainda mais, principalmente tecnologia, né, que acabou, uma das poucas que se manteve ainda grande parte, trabalhando remoto, que muitas outras acabaram voltando, então acaba que traz um pouco essa facilidade, né, de eu regionalizar ali a minha competitividade, e ela trouxe, né, como é que eu vou competir com dólar, né, eu trabalho na área de tecnologia, como é que eu vou competir aqui pagando as pessoas em dólar, se tem alguma estratégia específica para atrair as pessoas para trabalharem aqui no Brasil na área de tecnologia. Boa, primeiro eu vou falar da competição nacional e depois eu vou para essa questão internacional e passar a minha opinião também, uma análise crítica sobre o mercado de remuneração, né? Sobre o mercado nacional, isso é interessante, porque uma grande empresa que tem operação, poxa, do Ceará até o Rio Grande do Sul, como que ela estabelece os padrões para fazer toda essa remuneração? E de uma forma simples, porque a área de remuneração ela tem que criar uma sistemática para estruturar de uma forma simples e fazer uma boa administração, né? Então, esse tipo de situação, geralmente as empresas trabalham com o que a gente chama de deflatores, tá? Então, no mercado, ele costuma se aplicar para nível de coordenação e abaixo, às vezes a empresa só os analistas e abaixo, e é assim, se a minha tabela de São Paulo, que hoje é o estado que tem a maior remuneração no Brasil, ela é 100%, a minha do Rio de Janeiro vai ser 95% daquela tabela, a minha de Minas Gerais, 10% a menos, lá no Nordeste vai ser menos ainda, e aí vai de acordo. E como que eu defino esses deflatores? Fazendo as pesquisas salariais que algumas consultorias fazem, disponibilizam no mercado e falam, gente, ali paga 20% a menos ou a mais do que a região, do que a maior região, do que a média, e assim por diante. Então, essa administração ela é feita via deflatores. A questão dessa globalização, internet, etc., ela tem trazido uma boa discussão das empresas que elas deveriam continuar adotando esses deflatores ou não. Para as funções operacionais que trabalham em loco, aí isso não teve mudança nenhuma. Mas tiveram algumas empresas que, para os cargos de tecnologia, por exemplo, gente, tabela nacional. Porque se a pessoa estiver em Fortaleza ou no Rio Grande do Sul, ela pode trabalhar aqui na minha sede de São Paulo remotamente. E aí vem a questão do internacional, porque além disso tem o fator da moeda, né? E a empresa brasileira não consegue, muitas vezes, pagar em dólar para competir com uma empresa americana, né? E o dólar ele oscila para baixo e para cima. Então, como que as empresas têm feito? Gente, hoje em dia, individualmente, é caso a caso. Então, se eu estou perdendo profissionais de tecnologia, etc., eu tento criar uma tabela mais agressiva, só que isso não é o que vai segurar a pessoa a ir trabalhar para dólar. Porque em dólar sempre vai valer muito a pena para a pessoa, porque hoje está R$5, a gente está numa taxa super alta histórica. Sim. Né? Então, realmente, é muito complexo. E também, o que acontece, pessoal, o mercado de remuneração, assim como muita coisa na nossa área de recursos humanos, ele sofre muito com a questão de internet, né? Então, é um montão de expert no mercado falando como deveria ser o mercado, etc. A pessoa nunca trabalhou numa empresa, às vezes, como recursos humanos, e tem muita moda, gente. E essa é uma visão que eu criei, né? Assim, pessoalmente, eu acompanhando várias coisas, e que às vezes essa moda é passageira mesmo, né? Um exemplo disso, modelo de trabalho. Trabalhar em home office. Quais foram as empresas que mais brigavam com as áreas que mais... Tecnologia da informação. Não, estar de casa, etc e tal. Legal, sempre super defender essa bandeira que mais defendia. Veio a pandemia, todo mundo de home office. No início comemoraram. Aí agora a gente vê o quê? As empresas que estão mais voltando para o escritório são as de tecnologia. Exatamente. Né? Então, assim, eles mesmos estão voltando atrás do que eles defenderam todos esses anos de uma forma rápida. Sem entrar no mérito se é melhor presencial, se é melhor híbrido e tal. Eu gosto muito do híbrido, né? Mas sem entrar nesse mérito, olha como as coisas mudam. E em remuneração, gente, mandou todo mundo para casa. Olha as notícias das empresas que estão fazendo back to the office, né? Que estão voltando para o modelo.
perde muita gente, é muita reclamação, aí joga lá no Glassdoor, joga no LinkedIn, joga em várias coisas, é uma exposição muito grande, né, das empresas. Então tem muito disso. Eu lembro que há uns 7 anos atrás, teve uma empresa, né, se não me engano foi a GE, e eles estabeleceram que a avaliação de desempenho não era um bom parâmetro para a remuneração, que o que importava era um olhar direto da pessoa, os projetos, etc. E a avaliação de desempenho não era boa. O mercado foi fervoroso. Saiu na revista e todo mundo começou a falar, não, vamos lá, vamos fazer isso, etc. e tal. Gente, não deu certo na GE isso. Não deu certo, as pessoas acomodaram. Né? Então, tem muita... E aí eles cortaram essa prática e voltaram com a avaliação de desempenho. Mas veio como se fosse uma super tendência. Uma grande revolução, né? É uma grande evolução. Eu sempre falo que remuneração, ela caminha sempre em passos mais vagarosos. Tá? O mercado vai, as tecnologias avançam, etc. Remuneração evolui pouco. Vocês podem ver, gente, sempre foi salário, curto prazo, longo prazo e benefícios. Mas tem motivos para isso, eu entendo o porquê, né? Porque realmente remuneração, tomei uma decisão, para voltar atrás é muito difícil, então tem que ter muita certeza do que vai acontecer, e a gente sabe a dificuldade que é isso nos mundos de hoje, e também tem essa questão do modismo, né? Tem essa questão de que é sempre, tá no top 3 de custo da organização, então se eu tomar uma decisão e der errado, e der muito mais dinheiro, gente, não é que, não tenho mais como voltar atrás, às vezes eu quebro a empresa. Ou então, às vezes, eu aumento o preço, porque eu vou ter que repassar isso no preço para o meu consumidor, aquele preço subindo, o consumidor não compra mais e a empresa para de ter lucro. Então, é uma questão de muito... Eu sou um crítico do quanto a área de remuneração ela se inova. Eu acho que é muito pouco. Eu acho que dá para fazer mais, né? Dá para criar novos modelos. Esse é até dos meus objetivos profissionais agora. Falei, já pensou que legal, a gente inventa, sei lá, um incentivo de médio prazo e faz super sentido para as organizações, vira um novo padrão de remunerar no mundo inteiro. Falei, isso é muito legal. Né? A gente ouve falar de remuneração flexível, no qual ao invés de eu falar, olha, seu salário base é de 10 mil, mais 5 salários de bônus, mais 3 salários de LP, eu falo, olha, você tem 700 mil reais por ano, quanto você quer de salário fixo, quanto você quer de curto, quanto você quer de longo. E aí cada pessoa com seu perfil, eu sou mais arrojado, quero um salário base pequeno e muito variável, que eu me garanto, vou entregar o resultado. Você pode escolher. Não, eu tenho aqui, esse dinheiro é para o meu dia a dia, para supermercado, educação da minha família, etc. Eu preciso dele e não quero parcela variável. Você também pode escolher. E às vezes trabalhando na mesma empresa. Essa é uma tendência que vem ganhando alguma força, né? Benefícios flexíveis a gente já vê muito mais presente no mercado, mas isso começou como uma onda, vai ser uma febre há 12 anos atrás. Né? Eu implementei isso numa empresa há 12 anos atrás, até hoje é considerado uma baita inovação a empresa que faz isso, mas é super legal, é super legal. Eu acho que a grande tendência de remuneração, pessoal, é a individualização. Acho que nós estamos entendendo que cada ser humano ele é único, ele tem suas necessidades, ele tem suas vontades, né? Tem gente que, trabalha por obrigação, tem gente que trabalha por realização. Então, por que o pacote de remuneração não pode ser adequado à realidade de cada uma das pessoas, né? E acho que essa é a minha provocação, né, para todos os profissionais de remuneração, porque seria muito legal fazer isso no mundo inteiro. A gente sabe que é difícil, a legislação barra muita coisa, principalmente no Brasil, mas muita coisa, não é? E muita coisa por conta de um cenário que existe em poucas empresas ainda, que é aquele cenário lá antigo, de paternalismo, né? A família inteira da pessoa trabalhando na empresa e a continuidade vai ser apenas a família, etc. Hoje a gente vai ver um mundo muito mais profissional nesse sentido. Então, acho que dá para a gente tomar um pouquinho mais de risco e fazer algumas coisas legais. Né? Que acredito, na minha visão, está na hora. Legal. A pessoa colocou um comentário aqui da dificuldade de fazer isso com a legislação brasileira, né? Então não está aparecendo o nome aqui, mas é verdade, assim, a legislação, até o ponto que o Fernando trouxe, dificulta a gente trazer algumas práticas um pouco mais arrojadas e mais modernas. Então é sim um dificultador, mas também
tem caminhos, né? Tem possibilidades aqui para a gente fazer. Camila Godinho, desculpa. Compartilho, sim, acho que é um desafio ainda, mas tenho certeza, Fernando, agora com um negócio novo, vai desenhar algo muito bacana e a gente vai poder te contratar para implementar, não é isso, Fernando? É isso aí, é isso aí. Mas a Camila tá perfeita, né? A legislação vai ser Não difícil, ajuda. mas, gente, a gente tem que sonhar, né? O Uber parecia impossível por causa da legislação dos taxistas, tudo que tinha antes de ser criado, né? Por vias meio tortas, algumas certas, outras um pouco tortas, viraram o que viraram e deu super certo. Então, acho que assim, a gente tem que adequar algumas regras para que podem fazer na legislação, né? Se eu estou contratando uma pessoa e ela escolhe ter um salário mais baixo e um variável maior, não tem problema na legislação desde que aquele salário seja acima do mínimo nacional. Sim, aí, no por ano exemplo. que vem, se eu tenho uma pessoa que ela escolheu tudo em fixo, eu tenho que colocar uma regra. Olha, ano que vem, se você quiser, você não vai poder tirar do seu fixo para colocar no variável, porque eu tenho a lei da irredutibilidade salarial. Mas, se eu der 10% de aumento para a pessoa e ela poder escolher se ela quer no bônus, tudo no curto prazo, ou se ela quer assim, aumenta o meu salário que o bônus e o longo vai crescer porque são múltiplos salariais, dá essa possibilidade para a pessoa já é super interessante e pode fazer isso. Né? Sim, com certeza. Vai ter que convencer a legislação, a jurisprudência brasileira de que o pacote anual, olha para o pacote anual e não para o salário mensal apenas para ver se ganha igual ou não, sim. Mas eu acho que é um trabalho que os advogados, né, podem trabalhar nisso, os juízes podem se capacitar, porque é lógico. Né? Não estou falando isso para economizar dinheiro, etc. É para fazer mais sentido para as pessoas. Né? E cada um se sentir mais abraçado com o seu próprio plano. Então, eu ainda acredito que tem formas. Não é fácil, mas tem formas. Com certeza. E para a gente fechar aqui, a gente está no reta final do nosso tempo, tem uma pergunta específica sobre comissionamento de vendas que a gente recebeu, para se tem alguma dica, alguma sugestão de melhores práticas para a comissão de vendas. Gente, esse sim é uma área, a área comercial, ela é muito segmentada pelo setor da empresa, tá? Então essa a gente vê modelos diferentes dependendo da atuação. E sair desse modelo, ele acaba sendo muito difícil porque assim, é o mercado inteiro andando junto, tá? Então essa pergunta, como todo bom consultor responde, depende. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar um vendedor de shopping, esses vendedores que a gente vê, a maioria deles é 100% variável a remuneração. Só que eles têm uma regra, é 2%, e ali é comissionamento de vendas, na grande maioria. Então, vou ganhar 2% de tudo que eu vender, só que se esses 2% for menor do que os 1.000 e sei lá quanto de salário mínimo nacional, se deu R$800, aí nesse caso eu recebo o salário mínimo nacional. Mas ele vai ser um modelo de comissionamento puro. O modelo que a gente vê na maioria das empresas, dos setores e etc., ele é um bônus por metas. Então ele é muito parecido com aquele curto prazo de PLR que eu comentei. Então eu tenho uma meta mensal de alguns indicadores, vendas, às vezes tem o percentual de desconto que eu apliquei, a quantidade de clientes novos que eu fechei esse ano, ou de renovações, se for uma empresa, né, que tem menos clientes, etc. E aí, se eu atingir aquelas métricas, a meta que eu tenho, eu levo X mil reais. E aí, se eu superar, eu levo mais. Se eu ficar abaixo, eu levo menos e até mesmo zerar. Né? Então, a remuneração variável, pessoal, assim, ela acaba variando. O segredo, assim como qualquer plano de variável, não é o modelo em si, ele é os indicadores que eu estou escolhendo para remunerar as pessoas. Então, ali que eu ganho o jogo. Porque tem empresa que coloca assim, por exemplo, vou colocar lucro, eu vou colocar uma meta de vendas, de volume de vendas, e vou colocar uma meta de custo. Gente, o lucro são as vendas menos os custos. Sim. Então, eu preciso mesmo colocar os 3 indicadores, a pessoa fala, nossa, quanto indicador, o que eu tenho que fazer, etc. Sendo que no final é para gerar lucro. Às vezes faz sentido, tá? Colocar os 2 indicadores. Não é errado. Por quê? Porque meu negócio é crescer vendas, etc. e tal. Mas, se for por uma mera assim, porque eu quero chegar no lucro, só cobra o lucro e comunica isso. Comunica que a pessoa tem que vender mais e que tem que controlar mais o custo, né? Mas o grande segredo que eu acho
que as áreas de recursos humanos e remuneração, precisamente, né, que eu já falhei e eu acho que falham, é porque elas não tratam o plano de pacote de remuneração como atrativo, atraente, né? O que eu falo, gente, se é para o time de vendas, vendam o pacote de remuneração para o time. Eles são nossos clientes internos dentro da empresa, né? O cliente do RH são os funcionários. Então, quando eu atendo o time de vendas, são os vendedores. E se eu estou remunerando eles, é o que eles mais querem, né? A remuneração, eles trabalham pelo salário. Outras coisas também, mas um dos principais pontos é a questão salarial. Então eu tenho que vender aquele pacote, tenho que mostrar como ele é atrativo, eu tenho que falar assim, olha o potencial se você superar a meta, porque essa venda é o que vai motivar a pessoa a comprar a ideia do plano, e comprada a ideia do plano, ela tende a desempenhar melhor, e ela tende a ter melhores resultados para a organização e todo mundo ganha. Ela fica feliz, ela gera mais resultado, ela ganha mais dinheiro e a empresa também ganha mais dinheiro e todo mundo fica bem. Então, vendam um plano. E vender o plano é recorrência na comunicação, é uma boa comunicação, um bom pacote, né, uma boa apresentação, né, disso, bons reforços. Então é isso tudo o que vai acabar fazendo a diferença aí para as empresas. Em vendas é isso, venda o plano, comunique e, se possível, tente errar o mínimo possível no cálculo. Porque muitas empresas erram, às vezes o plano é complexo, aí o vendedor já perde a credibilidade, ele fala que ele é RH lá, calcula tudo errado, etc. Então é muito importante investir na apuração e na comunicação. Às vezes até mais importante do que um ótimo desenho em si. Então essa é uma parte de eu jogando contra o próprio patrimônio, né? Porque eu desenho o plano tecnicamente melhor. Mas não adianta eu fazer um plano ótimo, as pessoas não avaliarem bem, não comprarem aquela ideia. Aí não serve para nada. Sim. Isso, não entendem, né? Eu acho que o segredo, principalmente da comissão de vendas, ela normalmente está na base e tem que ser simples, tem que ser fácil, e as pessoas precisam entender o que elas precisam fazer para chegar lá, né? Então, que é esse um ponto da comunicação. Porque muitas vezes a gente quer colocar tudo para ficar tudo amarrado, fica super complexo, e aí facilita a gente errar na apuração, que é o ponto que você traz. Então, assim, quando fica difícil de apurar, você erra, e aí você não paga, perde credibilidade, tem que fazer tudo de novo, né? Então, ótimo ponto aí, muito obrigada mesmo pelas suas respostas, pela sua participação com a gente aqui. Vamos encerrar a nossa live agora, agradecer a participação de todo mundo e relembrar mais uma vez que a gente está com o curso de RH, da aceleração de RH mais aberto com vocês agora, e este é um tema que nós vamos abordar no curso, sim, o tema de remuneração, que é um tema super importante, extremamente complexo. O time está aqui também para tirar esclarecer dúvida, caso vocês tenham, e lembrando que o pessoal da comunidade tem 20% de desconto no curso também, então fiquem à vontade para tirar suas dúvidas e aqui está à disposição. Muca, algum ponto a mais? Não, eu quem agradeço, convido Obrigada, a todos Fernando, aí a me adicionarem no LinkedIn, eu pretendo fazer coloca bastante aqui no postagem. Chat. Eu vou colocar Fernando P. Furtado, que eu tô no celular agora, mas eu já, a gente coloca para você. Coloco. Fernando P. Furtado, vou fazer várias postagens, vou trazer as novidades, lançar algumas novidades aí para o mercado também. Então, estou à disposição. Foi um prazer bater papo com vocês, eu adoro esse tema, sou apaixonado por ele. E acredito que só juntos, trocando ideias, é que a gente vai conseguir, de fato, ter uma evolução e fazer a diferença na vida de todos os funcionários. Então, pessoal, super à vontade. Eu que agradeço imensamente. Espero que tenhamos novas oportunidades aí de conversar. Muito obrigada. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado, Pri. Pessoal, então, até a nossa próxima live. Teve uma pessoa aqui que levantou a mão sobre o curso, eu vou passar para o nosso time, mas quem quiser perguntar também, lá na nossa comunidade, pode levantar a mão, que eu direciono, tá bom? Então, até a próxima live.